Nosso conteúdo que a gente tem acompanhado já para vencer o pecado e a tentação, do pastor John Owen, e a gente tem visto a luta contra o pecado interior, o pecado chamado pecado remanescente, pecado que habita. E hoje o capítulo 4 do livro trata do pecado como inimizade, pecado como inimizade contra Deus. Esse é o título do capítulo, tá? O pecado como inimizade contra Deus. Pecado como inimizade contra Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 7, o apóstolo Paulo diz que o pendor da carne é inimizade contra Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. E a gente vai ler os versos 5 ao verso 8. Romanos capítulo 8, versos 5 a 8. Quem achar, pode ler, por favor, irmãos. Capítulo 8, versículo 5. Como Deus nos disciplina para a carne, corrigindo as coisas da carne, mas nos disciplina para o espírito, nas coisas do espírito. Porque o pendor da carne, mas no espírito é paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade, pois não está sujeito à lei de Deus, nem Deus não. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Até o verso 8. Oi? Então, irmãos, o apóstolo Paulo diz aí nesse texto que o pendor da carne é inimizade, tá? Inimizade. É interessante que, primeiro, a expressão pendor da carne é equivalente aí ao que a gente já tem visto sobre o pecado, né? Pendor da carne é sinônimo de pecado ou lei do pecado. É muito importante você estar lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, você entender como é que o autor está trabalhando essas palavrinhas, essas expressões, né? Paulo está chamando aí o que ele chamava antes de lei do pecado, ele está chamando de pendor da carne. E ele está dizendo que o pendor da carne, a lei do pecado, é inimizade contra Deus, tá? Inimizade. Mas o que é inimizade contra Deus? É estranho você definir, como você chamar uma pessoa assim quando você chama uma pessoa de amiga, e ao invés de chamar de amiga, você chama de amizade. Você é minha amiga, não, você é minha amizade. Não faz sentido, né? Então você chama uma pessoa de inimiga, aí Paulo está dizendo, não, ele é inimizade. Vocês conseguem perceber a diferença entre você adjetivar uma pessoa, qualificar uma pessoa inimiga, e você conceituar ela, né? Você é inimizade. O pecado é inimizade contra Deus. Por que isso? Por que Paulo faz essa diferença entre inimigo e inimizade? Porque o inimigo ele pode ser reconciliado. Nós éramos inimigos de Deus e Deus nos reconciliou com Ele. A gente se tornou amigo de Deus. Mas a inimizade não pode ser reconciliada. A inimizade não pode ser amiga. Ela deve ser destruída. A inimizade tem que ser destruída. O inimigo se converte no amigo, mas a inimizade não pode ser convertida. Essa é a diferença, tá? Então, a natureza do pecado é inimizade. O pecado não é apenas inimigo da gente. Ele é inimizade. Essa é a sua natureza, certo? Então, existem momentos em que a força do pecado parece que diminui, o pecado fica mais fraquinho, mas a gente não pode se enganar, porque ele continua sendo pura inimizade. Você imagina, por exemplo, uma gota de veneno
é um veneno que vai contaminar. Cada faísca de fogo é fogo que vai queimar. Essas são as palavras do John Owen, né? Ele diz, então, cada parte da lei do pecado, a menor parte da lei do pecado, a menor parte do pecado é inimizade. Vai queimar e vai envenenar. A menor ação, o menor movimento do pecado é uma ação de movimento de inimizade. Então a mortificação reduz a força do pecado, mas não muda a natureza do pecado. Eu luto contra o pecado, mas ele não deixa de ser o que ele é. Ainda que ele fique calmo, ainda que ele desapareça aos poucos, ele fique mais fraco, ele não deixa de ser pura inimizade. Quando você vai derrotando o inimigo, ele vai se rendendo a você. Mas o pecado não. A inimizade não. A inimizade, por mais fraca que ela pareça, ela vai estar sempre pura inimizade. Ela nunca vai estar se convertendo em outra coisa. Certo? A graça muda a nossa natureza, do ser humano, mas não muda a natureza do pecado. Então, você está lutando contra um pecado específico. Você vê que esse pecado diminuiu a força dele na sua vida, mas ele ainda está lá. Ele permanece sendo puro veneno. A intenção dele é voltar a ser mais forte. Você precisa destruir aquele pecado. Você não pode tentar se reconciliar com ele, porque ele não é um inimigo para ser ganho. Ele é inimizade. É isso que Paulo está dizendo para a gente. E é interessante, irmãos, que Owen diz assim, apesar de Deus ser um amor infinito, eterno, apesar dele ser excelente, desejável acima de tudo, nós carregamos essa inimizade contra ele. A inimizade do pecado é contra Deus. O título do capítulo é Pecado como inimizade contra Deus. Ela não pode ser curada, ela tem que ser destruída. E é isso que Deus vai fazer no final. Então essa certeza de que ele vai destruir o pecado é porque Cristo levou sobre si a nossa culpa. E aqui está a fonte de todo o pecado que fica no nosso coração depois que a gente se converte, né? O pecado remanescente. É porque ele é pura inimizade até a última gota. E ele não aceita paz, ele não aceita trégua até o final. O pecado vai ser inimizade até a nossa morte ou até a volta de Jesus. Então é tolice a gente pensar que alguém vai ter descanso do pecado se a gente não tiver matado ele. Não existe programa de autoajuda para o pecado interior. Ele não pode ser reformado. Certo? A gente sempre faz essas pontes com a maneira como é que o mundo moderno trata o problema da alma, né, do coração. Porque ele faz menção aqui, por exemplo, da autoajuda, né, que não existia nos tempos de Owen, mas é o nosso resumo aqui. E a autoajuda, ela meio que tenta reconciliar, fazer com que você se reconcilie com o seu coração. Só que o apóstolo Paulo, ele trata o coração da gente como sinônimo de pecado, né? O profeta diz que nosso coração é desesperadamente corrupto. Então a gente não pode se reconciliar com o velho eu, com a lei do pecado. A gente precisa destruí-lo. Quem tenta satisfazer a carne vai estar se destruindo. Então o que significa o pecado ser inimizade contra Deus, irmãos? Ele não é só inimizade, ele se volta especialmente contra Deus. Isso é importantíssimo, né? O pecado, ele não tem um interesse em prejudicar a sua saúde, em mexer com a sua autoestima, né? O objetivo do pecado não é simplesmente destruir você, é destruir Deus. Isso é importante porque às vezes você pode parecer estar bem, mas de algum modo você está afastado de Deus. Então você está sendo preservado, parece que está tudo bem na sua vida, mas você está afastado de Deus. Esse é o objetivo do pecado. Você pode estar bem de saúde, pode estar bem de autoestima, está muito alegre, trabalhando, mas você está longe de Deus. Esse é o objetivo do pecado, porque o pecado é inimizade contra Deus e não contra você. Por isso que Paulo diz isso, tá? Nas palavras de Owen, ele diz assim: o trabalho do pecado é se opor à graça. Ele se opõe também à nossa alma, mas isso é consequência do que ele faz, mais do que a intenção. Ele está dizendo, o pecado, ele busca afetar Deus, destruir Deus, afastar você de Deus. Mas ele também prejudica a nossa alma, só que ele prejudica a nossa alma por consequência. Não é o objetivo dele, porque quando ele afasta a gente de Deus,
a nossa alma é prejudicada. A intenção do pecado é se opor a Deus como Deus santo, a Deus como o Deus que é o autor do Evangelho, o caminho da salvação. Esse é o objetivo do pecado. Por que o pecado faz isso, irmãos? A razão pela qual o pecado se opõe ao cumprimento do bem é que a sua inimizade é contra Deus. O pecado não ataca o bem isoladamente, ele não está tentando afetar o bem para impedir você de fazer o bem, porque ele não quer que você seja simplesmente uma pessoa legal, uma pessoa boa, que faz caridade e ajuda ao meio ambiente. Mas ele quer destruir sua relação com Deus. Ou seja, preste atenção, se eu pratico atos religiosos, né? Eu vou para a igreja, eu faço um tipo de oração, faço alguma leitura bíblica, mas isso não está realmente, eu não estou fazendo isso com o objetivo de buscar comunhão com Deus. O pecado não vai tentar afetar a sua rotina religiosa, porque o seu objetivo não é Deus. Então ele diz assim, se um caminho, um tipo de dever é realizado sem a intenção de comunhão com Deus, ou seja, eu estou dando meu dízimo, eu estou indo à igreja, mas o meu objetivo final não é Deus, é só parecer religioso, é só conquistar a simpatia das pessoas, a adoração supersticiosa, então o pecado ele não vai agir contra você. Ele talvez até, vamos dizer, permita, né, que você fique fazendo essas coisas a vida toda, porque o objetivo dele não é atingir práticas religiosas superficiais. Ele quer quebrar a sua comunhão com Deus. Aí ele diz assim, veja só, não é de admirar que os homens lutem com armas carnais por sua adoração sem Deus, quando eles não têm luta interior contra ela, porque Deus não está nisso. O pecado não se opõe a qualquer dever, a não ser um dever que leve você a Deus. Então a gente tem centenas de práticas religiosas que são supersticiosas, né? Você vê a igreja romana, tem uma série de práticas religiosas para mortificar a carne por fora. Nada disso, o pecado ele promove esse tipo de coisa, porque nada disso leva você para Deus. Então ele diz assim, o mesmo se dá quanto à inclinação ao pecado. É Deus quem está sendo atacado. É verdade que os prazeres e as recompensas do pecado influenciam os nossos desejos, a nossa emoção, mas é a santidade, é a autoridade de Deus que o pecado tenta enfrentar, ele tenta destruir. Ele odeia o Senhor. Então, irmãos, é muito simples de entender isso, né? O que é que eu tenho feito que tem me aproximado de Deus? Se você não tem tentado se aproximar de Deus, então o pecado ele tem tido grande sucesso, né? Alguém diz assim, minha vida está bem estruturada e eu vou à igreja, mas você não tem amor a Deus. Então o pecado ele tem tido sucesso na sua vida. Mas não só isso. O pecado ele não é só inimizade contra Deus, mas é inimizade contra o Deus todo. Owen diz que o pecado, em todos os movimentos dele, é inimizade contra Deus todo. Ou seja, não é só contra Deus, mas Deus em cada atributo dele, cada aspecto dele. Tudo que Deus é, a santidade dele, a misericórdia dele, a justiça, cada obra que ele faz, o pecado tenta atingir. Ele se opõe a tudo que Deus é, tudo que Deus representa, tudo que Deus planeja, tudo que Deus manda você fazer. O pecado ele tenta impedir, ele tenta destruir esse ato, tá? Essa relação. E o pecado ele aumenta a sua oposição à medida que a gente se aproxima de Deus ou busca a santidade de Deus. Essa é a maneira como o pecado atua. Como é que o pecado faz isso, irmãos? Na nossa alma. Ele infecta, ele toma cada parte da alma. A gente já tem visto aqui, Owen sempre menciona isso, né? Você já deve ter decorado, você tem que prestar atenção. Cada parte da alma, a mente, o coração e a vontade. Por quê?
que ele quer subjugar, ele quer dominar o homem todo. Esse é o objetivo do pecado. Cristo, então, precisa conquistar cada parte da sua alma. A luta pela santidade é uma luta, os puritanos chamavam de universal, obediência universal. Cada pedaço da minha alma. As palavras do pastor John Owen. Quando Cristo vem com o seu poder espiritual, a alma, para conquistá-la para si, ele não encontra nenhum lugar onde possa pousar o pé sem ter que lutar. Quando Jesus vem conquistar minha alma, cada pedacinho da minha alma, ele vem para lutar contra o meu pecado. Nem a mente, nem o coração, nem o desejo, a vontade, tudo está armado contra ele. Cada pedaço da minha alma cerra o punho contra Deus. Então ele vem conquistar minha alma e ele tem que lutar contra cada parte da minha alma que está infectada com o pecado. Quando a graça finalmente entra, o pecado ainda habita nas suas fronteiras. Essa é a nossa história. Então toda a alma é lançada no pecado. A mente vive na escuridão, na confusão. As afeições, as emoções, lutam com ódio contra Deus. Luta contra a preguiça, contra a sensualidade. A vontade tem que enfrentar a teimosia. Por isso, o nosso conhecimento é corrompido, a mente. A nossa obediência é fraca, a vontade. O nosso amor é manchado de medo, de rejeição, as emoções, as afeições. A gente precisa de um Salvador que mude cada partícula da nossa alma. Sem isso, a gente está perdido. Então, a reflexão é a seguinte, Quando Jesus entrou na minha vida, se Ele entrou na minha vida, o que mudou na minha vida? A minha mente, o meu coração e a minha vontade. Se a minha vontade ainda não foi transformada, mas eu tenho algum desejo por Jesus, eu preciso lutar para que a minha vontade, os meus desejos, sejam completamente transformados. Se eu tenho muito conhecimento bíblico, mas eu não tenho amor, paixão por Jesus, eu preciso colocar o meu coração, as minhas emoções, debaixo da autoridade de Cristo. As minhas emoções também precisam ser subjugadas. Cada parte da alma. Esse é o ensinamento desse capítulo, tá? John, ele termina o capítulo mencionando esse ponto, O pecado não pensa em desistir, ele não hesita. A gente deve lembrar disso e permanecer vigilantes, tá? Isso é o pecado como inimizade contra Deus. Ele não pode ser reconciliado, ele não pode ser subestimado, não há trégua, não há rendição. Ele tem que ser destruído, aniquilado. Essa é a nossa luta, irmãos. Amém. Alguém tem alguma pergunta? Um comentário para fazer?